Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mindful Business Talks e hoje nós vamos começar a nossa caminhada pela neurociência, pelo neuromarketing. E para a gente começar com esse assunto, a gente precisa aí voltar um pouquinho, na verdade a gente vai voltar bastante, a gente vai voltar bastante lá no nosso cérebro primitivo, nosso cérebro reptiliano, para poder entender um pouquinho essa questão da nossa aversão à perda, né? O que é essa aversão à perda? É isso que a gente vai ver hoje. Nosso materialzinho de apoio. Lembrando, se você quiser um material de apoio, é só entrar em contato comigo. Aqui na descrição tem o e-mail de contato, só me mandar o e-mail que eu encaminho o material para você, beleza? Então, vamos falar sobre a nossa aversão à perda. Tem um textinho ali que eu vou ler rapidinho para você, que é: o ser humano evolui em um ambiente onde a sobrevivência dependia da capacidade de preservar recursos, e essa predisposição deu origem à aversão à perda, conceito amplamente estudado na psicologia e economia comportamental. Bom, vamos falar um pouquinho das raízes da aversão à perda. Como eu já falei, isso vem do nosso cérebro reptiliano. Isso tudo acontece porque lá, né, nos homens das cavernas que a gente está falando, existia uma questão muito séria de sobrevivência, né? E você perder qualquer material que fosse essencial para você, ou até mesmo um ente familiar ali, por exemplo, se você perde seu pai, que é o líder de caça, ou então o caçador da família, e você não está pronto ainda para fazer essa função, isso poderia ser seu fim, né? Falando a grosso modo. Além disso, tem a questão do desequilíbrio emocional. A gente sente muito essa questão da perda. No próximo slide a gente vai até falar um pouquinho mais aprofundado disso. E o mecanismo de defesa. Como eu falei, a questão dos recursos essenciais ali. E aí, entrando na parte da neurociência, nós temos a ativação cerebral. Que mesmo da perda, ela ativa as mesmas áreas do cérebro relacionado à dor física. Não sei se já aconteceu com vocês, mas, por exemplo, em questão de âmbito amoroso, é muito comum a sensação de coração partido, né? Por isso que até existe essa expressão. Quando as pessoas estão enfrentando uma dor emocional muito intensa, ela sente como se realmente o coração dela estivesse partido, um aperto muito forte mesmo ali no peito, como se fosse no próprio coração. E o impacto no consumo: os consumidores relutam em cancelar serviços ou trocar de marca, mesmo quando alternativas melhores estão disponíveis. E aí também tem o medo do novo, né? O ser humano ele tem muita dificuldade ainda mais agora que a gente tem coisa nova o tempo inteiro, dele se adaptar de uma forma mais rápida a mudanças. A gente tem muito medo do desconhecido. A luta e nostalgia, a dificuldade de deixar ir. Nós temos o apego emocional, que é a forte resposta neurobiológica que intensifica sentimentos de apego. O valor sentimental, dificuldade de desapegar de bens materiais com significado pessoal, porém aqui também entra a questão dos vínculos emocionais com parentes, amigos, etc. E nostalgia comercial. Empresas exploram esse viés com relançamentos de edições clássicas. Isso inclusive acontece muito com times de futebol. O meu time, que é o Vasco, por exemplo, ano passado fez o relançamento da camisa comemorativa. Não lembro de qual foi, mas era uma edição, ainda está utilizando, que quando saiu o uniforme 1 novo desse ano, mas que é do Roberto Dinamite. Inclusive, essa camisa me dá muito nervoso, porque para quem conhece um pouco de futebol, o Vasco tem a faixa, né, branca, ou na camisa branca a faixa preta em diagonal, e essa faixa ela não corta certinho pela camisa, ela atravessa no meio da camisa. Isso me dá uma agonia muito séria. É só você procurar aí camisa número 1 do Vasco, 2024 a 2025, você vai ver. E temos aí as estratégias de marketing que exploram a aversão à perda. Escassez e urgência, aí a gente já está falando dos gatilhos.
Promoções limitadas, com múltiplas unidades disponíveis, ativam o medo da perda. Aqui também entra a questão das promoções pontuais, né? Quem costuma fazer bastante isso é a Coca-Cola, com sabores especiais, nome nas latinhas ou garrafinhas. A PepsiCo também faz, né, das marcas de biscoito, com promoções de dinheiro, Pix, né, essas coisas ali, que são promoções específicas. Programas de fidelidade, o acúmulo de pontos cria uma sensação de progresso difícil de abandonar. Aí a gente tem a questão de milhagens de companhias aéreas, de cartão de crédito, tem os aluguéis de carro também. É muito utilizado, acúmulo de pontos geralmente é muito utilizado para serviço, mas a gente também vê muito em e-commerce, né, Americanas. Eles aí entra um pouco também a questão do cashback, que é um tipo de acúmulo de desconto em alguns pontos, tá? Não são todos, que você consegue acumular um certo tanto de cashback e, né, e compra ali. Geralmente a questão do cashback, você quando compra você já recebe um cashback ali, mas tem programas que você consegue acumular, né? Até que aqui na cidade tem uma loja, não sei se é um restaurante, né, mais voltado para comidas saudáveis, e conforme você vai comendo lá, você consegue acumular o cashback, e na próxima vez que você vai, existe o limite também de quanto você pode utilizar aquele cashback, né, a porcentagem ali da venda dentro daquela compra que você está fazendo, óbvio, senão também o comerciante toma um prejuízo. E testes grátis, a ideia de perder o acesso futuro motiva os consumidores a continuar pagando. Muito utilizado em streaming hoje em dia. Um exemplo, eu assinei a Paramount por causa do Vasco de novo, porque algumas partidas são exclusivas da Paramount Plus, da Sul-Americana. Na minha cabeça, vou assinar os 30 dias grátis e depois tiro. E o medo do Vasco passar e ter partidas exclusivas de novo, e aí ter que correr lá na frente para poder fazer assinatura. Parando para pensar, é algo muito simples, é só colocar o cartão e vou liberar na hora. Mas para que eu vou ter esse trabalho lá na frente se é só deixar ali agora? E aí vem outra questão, nosso cérebro é preguiçoso, né? Ele vai fazer tudo possível para você gastar o menos de energia possível. E esse é um exemplo claro. Ele tá me impedindo de tomar uma ação para diminuir meus gastos, para eu não precisar tomar essa ação lá na frente. Então, por um lado, eu estou perdendo um recurso, mas estou economizando energia. E sempre que o seu cérebro, nosso cérebro, ele vai sempre levar em consideração o seguinte: essa economia de energia vai me causar meu falecimento? Não. Então, ok, deixa passar, economize sua energia. Ele só vai realmente utilizar a energia dele, ou priorizar a utilização da energia quando for para sobrevivência. Fora isso, ele vai sempre priorizar a retenção da energia, porque o cérebro, ele utiliza muita energia. Então ele não é preguiçoso por ser preguiçoso, ele é preguiçoso porque ele necessita da retenção dessa energia, porque ele utiliza muita energia. Então é uma economia inteligente que ele faz ali. E o impacto financeiro, tá aqui embaixo, é a aversão à perda. Vou passar aqui cada um. 35% aí medo de perder ofertas, 25% é o apego a serviços atuais, 20% compras por escassez, 15% fidelidade à marca e outros fatores. A aversão à perda influencia significativamente o nosso comportamento financeiro, e com medo de perder ofertas representa o maior impacto nas decisões de compras, principalmente as compras impulsivas.
a gente vê muito esse comportamento em datas sazonais, como Black Friday. Agora surgiu a Semana do Consumidor, já há algum tempo vem bem forte, e esse ano, se eu não me engano, eu vi no UOL.com que eles apelidaram até a Semana do Consumidor como a Black Friday do primeiro semestre, porque as empresas viram que é um mês muito bom assim, pegou muito essa questão da Semana do Consumidor, mais do que a Semana do Cliente, por enquanto. Vamos ver. E aí Semana do Consumidor, Black Friday, Natal, Páscoa, enfim, esses feriados e datas sazonais que tem um apelo comercial maior, a gente vê essa questão da compra impulsiva, tá? Ou compulsiva. E aí, como o consumidor pode se proteger em relação a isso? Atenção aos gatilhos emocionais, que eu citei já alguns slides atrás, né? Como últimas oportunidades, somente hoje, últimas unidades. É sempre bom você verificar se aquilo realmente é verdade. Muitas vezes outras vezes não. Aquilo ali vai ficar meses e meses rodando e é só um gatilho emocional. E aí vale também para os marqueteiros que estão me assistindo, empresários. Os gatilhos, eles têm que ser muito bem utilizados dentro de uma estratégia, tá? Não utilize gatilho sem uma estratégia, porque senão ele vai sair pela culatra. Você pode não ter essa noção no início. Não, eu utilizei já muitas vezes e tá tudo bem. Não tá. Uma hora essa conta não vai fechar e você perde credibilidade, e não é legal. Aí suas promoções não vão fazer efeito. É isso que você quer? Acho que não. Então refletir sobre a real necessidade de uma compra. Aí voltando aqui em relação ao consumidor, você como consumidor, tá? Refletir sobre a real necessidade de uma compra, especialmente em ofertas com tempo limitado, uso de plataformas de avaliação, sites como Reclame Aqui, que é muito bom, né? Sempre que você for fazer uma compra online, ou até uma compra numa loja física mesmo hoje, que você não tem certeza da integridade daquele site ou daquele comércio, vai no Reclame Aqui. É a melhor forma de você se garantir ali e é bem tranquilo. Regra dos 24 horas, adiar compras impulsivas por um dia pode reduzir a influência da emoção. E orçamento planejado, criar um planejamento financeiro, evitando gastos desnecessários. Aqui eu deixo alguns estudos científicos que eu vou deixar na descrição também, tá? Os links. E uma coisa, eu fiz um artigo no LinkedIn que deu origem a esse vídeo, mas aí que ele é bem mais denso. Eu vou deixar na descrição também. Então vai lá, deixa seu comentário, deixa sua curtida, pra gente poder cada vez mais trazer mais conhecimento para vocês. Então tenho do Kahneman, tenho do Tom e tenho do Share, tá? Vou deixar todos eles aqui na descrição. Aplicações práticas de conhecimento, então o consumo consciente, o marketing ético, né? Sempre utilizar o conhecimento para criar realmente um valor real, igual eu falei para vocês. Planejamento financeiro e conclusão, equilibrando instinto e racionalidade. Decisões equilibradas, sempre integrar o instinto à análise análise racional, consciência do viés, reconhecer quando a aversão à perda influencia decisões e proteção emocional, desenvolver estratégias para evitar armadilhas de marketing. A aversão à perda é um traço ancestral e continua moldando nossas decisões. Não é algo que a gente vai mudar, não é algo que se muda na verdade de uma hora para outra. A gente está falando de evolução, ou seja, estamos falando de anos até o nosso cérebro conseguir acompanhar parte dessa evolução que a gente teve tão rápida, né? E principalmente em questão da tecnologia, medicina, da própria psicologia. E compreender a sua influência permite escolhas mais racionais e equilibradas no mercado de consumo. Bom, quando eu estava fazendo o roteiro para esse vídeo, eu pensei em fazer outros
4 vídeos que vão ser bem interessantes, que um é falando de forma geral dos 3 cérebros que nós temos. Sim, nós temos 3 cérebros, e eu vou explicar melhor isso nos próximos vídeos. O nosso cérebro reptiliano, o nosso sistema límbico e o neurocórtex, tá? Seriam os outros 3 vídeos para poder cada vez mais a gente conseguir entrar nessa questão do comportamento do consumidor, neuromarketing e neurociência, beleza? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, desse tema. Pretendo trazer mais aqui pro canal. Não esquece de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, né, para sempre receber as notificações de vídeos novos. Deixa seu comentário também, que é interessante. E é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.